Espero que já estejam a entrar, ou que possam entrar brevemente. Cumprimento todos e todas, sejam bem-vindos a esta conferência sobre os limites da ciência, que é um tema da maior atualidade, nos tempos em que a ciência avança de maneira vertiginosa, ao mesmo tempo que nem toda a dita ciência é a verdadeira ciência. Pensando nos limites da ciência, recuamos até cerca de 2500 anos, em que Aristóteles iniciava o seu tratado sobre metafísica com a seguinte frase: todo o ser humano deseja por natureza saber e conhecer, o que o torna diferente dos animais. De facto, desde os primórdios da humanidade, assistimos a uma evolução tremenda do conhecimento, resultante da aceleração crescente do progresso científico e dos desenvolvimentos tecnológicos postos ao serviço do investigador. Mas a ciência tem limites. Em princípio, poderia pensar-se que a ciência não tem limites. Porém, o enorme progresso científico pode por vezes ser limitado por fatores metodológicos ou económicos e a sua aplicação ser confrontada com problemas societais, éticos ou religiosos. Trata-se, pois, de ponderar os desafios e limites da aplicação do progresso científico e das novas tecnologias postas ao serviço do homem. Para nos esclarecer sobre os limites da ciência, contamos hoje com os professores Jorge Soares como conferencista e Alexandre Castro Caldas como comentador. Aproveito a oportunidade para vos agradecer terem aceitado estar connosco e trazer-nos o vosso conhecimento, os vossos comentários e desafios sobre um tema que reputamos de tão importante para os tempos de hoje. Eu passo a fazer uma apresentação muito rápida dos dois professores, porque de um currículo tão vasto é muito difícil não perder ou não faltar com alguma coisa. O professor Jorge Oliveira Soares, licenciado em Medicina, especialista em Anatomia Patológica, doutorado e agregado em Medicina. Foi professor catedrático de Anatomia Patológica e catedrático convidado de Medicina Legal, Ética e Direito Médico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Diretor de várias instituições e departamentos, nomeadamente da Delegação de Lisboa do Instituto Nacional de Medicina Legal, do Departamento de Patologia Morfológica e do Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Serviço de Saúde e Desenvolvimento Humano, Programa Inovar em Saúde e do Programa Conhecimento da Fundação Gulbenkian. Foi presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e membro do conselheiro do 3º e 5º mandatos da Sociedade Portuguesa de Anatomia Patológica, Serologia e de Ciências Médicas de Lisboa, da Assembleia Geral, várias Assembleias Gerais, da Comissão Externa para a Avaliação de Qualidade de Ensino da Escola Nacional de Saúde Pública, foi presidente também e membro da Comissão Nacional de Centros de Referência do Ministério da Saúde, vice-presidente da Comissão de Ética da Fundação Champalimau, foi fundador e primeiro diretor do Centro de Investigação de Patologia Molecular do Instituto Português de Oncologia, perito nacional na União Europeia do 3º Programa Europe Against Cancer, membro do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Médico Legal de Lisboa e do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior e da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, do Executive Board da Organization of European Cancer Institutes e Chairman do Pathology Group, do Conselho Científico das Ciências de Saúde e da Vida e da Fundação para a Ciência e Tecnologia, do Conselho Consultivo do Grupo Luzia da Saúde e do Conselho Científico da Gilead Genese, consultor da Fundação Carlos Gulbenkian, curador da Fundação Dom Luís I, membro do Conselho de Patronato da Fundação Duques de Soria. Recebeu vários prémios e medalhas, a Medalha de Mérito Grau Ouro do Ministério da Saúde, Prémio Estímulo à Ciência da FCT, Diploma de Mérito da European Society of Pathology, Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos, é autor de mais de 250 trabalhos científicos, sobretudo nas áreas de Patologia, Oncologia e Bioética, é académico efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, emérito da Academia Nacional de Medicina de Portugal, correspondente da Real Academia Nacional de Medicina de Espanha e da Real Academia de Medicina de Granada.
O professor Alexandre Castro Caldas é licenciado e doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, foi professor catedrático de Neurologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e diretor do Serviço de Neurologia do Hospital Santa Maria. Foi responsável pelo Laboratório de Estudos de Linguagem e pelo Centro de Neurociências de Lisboa, diretor do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Católica Portuguesa, coordenador do Conselho Nacional para as Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia e da International Neuropsychological Society, é membro de diversas sociedades internacionais e consultor de revistas nacionais e estrangeiras. É académico efetivo da Academia das Ciências de Lisboa e recebeu, entre outros prémios, a Distinguished Career Award pela International Neurophysiological Society, o Grande Prémio Bial de Medicina em 2002, três primeiros prémios da Pfizer, o primeiro prémio da Sandoz, e dedica-se fundamentalmente ao estudo das neurociências cognitivas e das ciências do movimento. É autor de 7 livros, mais de 200 artigos e capítulos em revistas da especialidade. Destacamos o seu livro publicado em 2020, em colaboração com Joana Rato, com o nome Neuromitos, um livro para acabar com a mitologia sobre o cérebro. Peço desculpa pelas omissões ou pelos erros que tenha cometido, mas tentei ser o mais breve possível para podermos ter o privilégio de vos ouvir neste dia e com este tema da conferência. Muito obrigada aos dois e passava de imediato a palavra ao professor Jorge Soares. Boa tarde a todos. Agradeço à professora Maria Salomé Paz, presidente do Instituto de Estudos, o convite para abordar o tema dos limites da ciência neste ciclo de conferências, uma confiança que eu converti em atrevimento, de que peço antecipadas desculpas. Também ao ouvir a sua apresentação, vi uma lista tão vasta de coisas que fiz que me lembrou que provavelmente não devo ter feito nenhuma delas muito bem. Muito obrigado e um abraço amigo e fraterno ao professor Alexandre Castro Caldas. Não sei se posso compartilhar a tela. Acho que sim. Posso ou... Gonçalo. Eu acho que... Onde é que ele está? Está aqui. Gonçalo. Não, eu já estou. Ah. Obrigado. Começo, tal como fez o professor Sampaio da Nóvoa, na palestra anterior, por citar George Steiner. Pensei bem se o devia fazer, porque ele já o tinha feito, mas concluí que relativamente aos grandes pensadores contemporâneos nós temos alguns heróis comuns e, portanto, eu deveria manter essas citações. E a razão é porque há 15 anos, ou cerca de 15, 16 anos, George Steiner foi o comissário de uma conferência sobre esta temática que ocorreu na Fundação Carlos Gulbenkian e que eu tive o privilégio de pessoalmente o conhecer. O que é que ele disse nessa conferência? Desde os filósofos pré-socráticos até ao presente, a civilização ocidental tem sido virtualmente motivada pela confiança axiomática que é depositada no progresso científico. E acrescentou ainda 2 ideias. Axiomático era não apenas o progresso, mas a ideia de que esse progresso era constante e ilimitado. Portanto, ciência sem limites. E ainda podem ter existido erros, como a cosmografia de Ptolomeu, no século IV, momentos de regressão e de frustração da ciência, mas o movimento impulsionador da descoberta e do conhecimento científico parece ter definido o movimento da própria razão. Atualmente, Steiner posicionava-se, talvez sem excessiva convicção, pela existência de barreiras, de condições limite, para o que usava argumentos vários. A dificuldade ou mesmo impossibilidade de obter um modelo teórico físico-matemático unificador, o que se falava e que se continua a falar, a teoria das cordas, o desaparecimento de galáxias inteiras nos confins do espaço-tempo e, portanto, perdíamos-la para o conhecimento universal. Os dilemas éticos da investigação sobre as questões da origem e do início da vida, usando tecnologias para reconstituir condições naturais da vida humana. Mas também, em tempo de acentuada dinâmica das áreas de conhecimento, Steiner chamava a atenção para o que poderia ser um limite à expansão da ciência.
a tendência para a recombinação de disciplinas científicas, astrobiologia, eletrodinâmica quântica, engenharia biomédica e muitas outras, o que dificultaria o diálogo entre os seus cultores, enquanto outros, ao invés, defendiam que isso seria uma forma de fertilizar e expandir os limites das ciências respectivas. Mais vocabulário, mais linguagem. A ciência é um bem social e universal, que a mente humana utiliza como alavanca para o progresso da humanidade. Recorremos à ciência para encontrar soluções quando nos deparamos com questões novas, muitas delas parecendo irresolúveis. A sociedade foi incorporando esses avanços no pensar e no fazer do que convencionamos ser a construção do progresso. Mas os avanços científicos não seguem sempre uma linha contínua, já que apresentam acelerações e travagens, tal como sucede com os movimentos sociais e culturais que os acompanham. Até aos nossos dias, os pressupostos da ausência de limites da ciência vêm sendo amplamente justificados por sucessos disruptivos no conhecimento. Basta lembrar os zigurates sumérios do Val da Mesopotâmia, os princípios de Galeno, a solução do teorema de Fermat, cerca de 300 anos depois, a viagem do homem à Lua, o conhecimento da totalidade do genoma humano. Curiosamente, nas artes, literatura, música, outras expressões artísticas e nas humanidades em geral, progresso é uma designação com apenas relevância técnica e sociológica, que identifica a renovação, às vezes mesmo revolução, de movimentos estéticos e culturais. Desta análise não deve estar dissociado o facto de, excluídas as generalizações excessivas, se reconhecer que o artista ou humanista constrói o pensamento a refletir sobre o passado, enquanto o cientista se foca essencialmente no futuro, que para ele é sempre mais estimulante do que aquilo que ficou para trás. No seu livro, Limites da Ciência, que tem exatamente o título desta conferência, Jorge Calado, que é um nosso ilustre confrade, este ensaio não é só sobre os limites da ciência, é um grande ensaio sobre a ciência, sobre o seu pensamento pessoal, com muitas avenidas a sair deste tema. Jorge Calado diz uma coisa muito interessante, é que a ciência justifica-se pela curiosidade destinada a compreender e a explicar aquilo que nós não entendemos, designadamente a natureza dos fenómenos que nos rodeiam. Já a arte tem, por fim, uma necessidade: exprimir sentimentos, emoções e estados de alma. Limites da ciência é um enunciado que pode ser tomado em duas óticas. Pode ser tomado, como geralmente é, na afirmativa, o que subentende que a discussão se centra na tipologia dos limites há, eles são estes, mas também pode ser lido na interrogativa, o que significa a discussão dialética sobre as possibilidades ilimitadas da ciência. Mas qualquer que seja a perspectiva, a temática dos limites da ciência tem um fascinante percurso de reflexão, de argumentação e de contra-argumentação. Nos finais do século XIX, cientistas respeitados, daqueles que pela sua autoritas ajudam a construir a opinião geral, argumentavam que os mais importantes problemas científicos, e sobretudo os que se posicionavam nos domínios da matemática e da física, já não despertavam um questionamento por aí além. Apoderara-se dos cientistas uma certa frustração, porque os problemas que importaria resolver estariam solucionados. Fomos então surpreendidos. No virar do século, a mecânica quântica e a teoria da relatividade mudaram o entendimento do universo. Afinal, a ciência não estava esgotada. E a história vem mostrando descobertas científicas que abrem futuro sempre que se anuncia uma situação de bloqueio no avanço da ciência. Foi o caso da teoria atómica sobre a natureza da matéria,
Foi o caso da teoria cosmológica sobre o início do universo, a grande expansão, o Big Bang. Foi o caso da teoria da evolução das espécies por seleção natural, ou os conhecimentos da genética baseada no DNA. Talvez valha lembrar que foi em altura de alguma descrença nas possibilidades da ciência continuar a evoluir que se começou a popularizar a palavra cientista. Em junho de 1833, a British Association for the Advancement of Science, criada 2 anos antes, havia sido criada em 1831, vem aqui o cartão de sócio em 1831, peço desculpa, e 50 anos, meio século depois da nossa academia, esta associação reuniu-se em Cambridge para discutir questões como o impasse no progresso da ciência e a ausência de uma palavra para denominar as pessoas, digamos os homens, porque havia muito poucas mulheres na altura na ciência, que investigassem os fenómenos naturais. A ciência, apesar do prestígio de muitos dos seus cultores, não tinha para eles um título oficial, que é curioso. A discussão, a vida foi relatada assim. Chamá-los filósofos parecia ser demasiado amplo e grandioso, e a rejeição deste título foi de forma lógica liderada por este senhor Samuel Coleridge, que era um filólogo e um metafísico, e cuidava muito bem da sua imagem, como vemos aí. Outros participantes avançaram que podia o título ser savant, mas este era muito presumido, além de ser um termo afrancesado e, portanto, não era bem aceito pelos ingleses. Foi então que William Whewell, presidente da associação, e para alguma coisa servem os presidentes, não é verdade, para encontrar consensos, propôs engenhosamente, por analogia com a palavra artista, se admitisse o termo cientista. E assim ficou. No resto da reunião, muitas vozes defenderam que teríamos chegado ao fim dos problemas que verdadeiramente importaria resolver, para compreender os fenómenos naturais, o que estava à volta de nós. E assim a designação cientista ficou, curiosamente, num ambiente de tom depressivo, a parecer quase que uma denominação póstuma. Quando no século XIX se parecia instalar uma certa abolia na sociedade, de par com o aparente esgotamento da ciência, que muitos invocavam ter atingido os limites, aí que surgem verdadeiras revoluções. A teoria das origens das espécies de Charles Darwin, que foi publicada em 1859, e o que vem aqui à esquerda do ecrã, e o conjunto dos trabalhos do que se designou pela teoria quântica, cuja importância se estenderia por mais de um século e continua ainda a estender-se, com efeitos nos desenvolvimentos tecnológicos que ainda temos. Vêm aí vários eminentes físicos, entre eles Max Planck, que está à esquerda de Albert Einstein. Uma limitação importante em relação com o progresso, ou seja, a evolução da ciência, ou talvez melhor, de uma certa ciência, que vem a ser mais nítida no século XX, tem um cariz político e uma base ideológica. Quer para levar a ciência a ocupar-se de certos problemas, condicionando o objeto da investigação, quer para impedi-la de evoluir por outros caminhos que os cientistas, na sua liberdade criativa, achavam promissores. Edmund Husserl, que foi um fenomenologista, filósofo e matemático alemão, pagou cara a sua frontalidade quando afirmou no começo do século XX, por volta dos anos 20 ou 30, quando era emergente o poder nazi, que a ciência é frágil face aos ditames do poder. Revisitaremos adiante este tema. Mais próximo do nosso tempo, lembro a interdição nos Estados Unidos da América, por decreto presidencial de George Bush Filho, para serem criadas novas linhas solares a partir de embriões humanos
que não haviam sido utilizados para fertilização in vitro, chamados embriões sedentários, e aqueles que não eram reimplantados em qualquer outro. Essa interdição associou-se à suspensão de investimento público numa área que parecia ser uma área emergente da investigação biomédica. Refiro-me à medicina regenerativa. A ideia virtuosa seria regenerar músculo cardíaco após infarto do miocárdio ou medula espinal que tivesse sido seccionada, por exemplo, por um acidente de viação. A decisão do presidente americano foi claramente ideológica, mas sustentou-se em pareceres de respeitadas autoridades científicas com obra importante também na bioética, como Leon Kass, chair do President's Council of Bioethics, o que reforça a relevância dos dilemas éticos em presença. Trago-lhes aqui 2 cartoons do New Yorker, uma revista interessante que eu penso que quase todos conhecem, e que ilustra isso mesmo, que esta cura através das stem cells, eu não estou a conseguir, é o ponteiro, não me importa. E, por outro lado, como vem aqui, um nó no microscópio, quer dizer que a investigação ficou sem financiamento, e, por outro lado, Jorge Bush Filho vira as costas e daí lava as suas mãos, como aqui se vê. O outro cartoon interessante é que enquanto isto decorria, eu estou aqui, os congressistas descendo do Capitólio, e que não sabiam, nem sabem o que é uma célula estaminal, conversavam um com o outro e diziam, mas a história seria inteiramente diferente se pudéssemos extrair petróleo das células estaminais. O entendimento da mente humana é uma área que desafia os limites da ciência e que para muitos tem ficado aquém do que o progresso ocorrido em outras áreas poderia antecipar. Parece inequívoco que temos aqui limites da ciência ainda por explorar, na neurobiologia, na genética comportamental, na psicologia evolutiva, na inteligência artificial, que talvez não estejam a produzir aquilo que tinham anunciado. Como curiosidade, a psicanálise que Freud teorizou há mais de um século é ainda surpreendentemente aceite como método para explicar a mente humana e os seus comportamentos. As ideias de Freud persistem, não porque tenham sido confirmadas cientificamente, mas porque a pesquisa em todo um século foi incapaz de produzir um novo paradigma suficientemente poderoso para tornar a psicanálise obsoleta. Perspectivas pessimistas, como a de John Organ, que foi um grande jornalista de ciência e foi responsável em tempos pelo Scientific American, publicou este livro, The End of Science, com uma visão pouco crédula de que a ciência fosse conseguir mais avanços revolucionários. No entanto, mesmo estas vozes mais céticas fazem exceção para uma área cujos progressos poderão ter consequências profundas nas nossas vidas. As bases neuronais do conhecimento, uma espécie de código neural por semelhança à formulação do código genético. Será um conjunto de regras, uma espécie de sintaxe, digamos, uma espécie de software, que resulta da transformação de impulsos eletroquímicos emitidos pelos neurónios e convertidos em percepções, em memórias, em decisões, em ideias. Talvez se deva considerar mesmo o problema científico mais importante ainda por resolver na biologia moderna, e que, a ser solucionado, pode constituir um princípio unificador, uma espécie de chave para resolver mistérios tão antigos como são alguns aspectos epistemológicos das neurociências cognitivas. Como podem fenómenos mentais e realidades sociais tão dispares como sistemas de crenças emergir das interações materiais entre células nervosas? Como se fazem escolhas em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante? Como se solucionam
enigmas como o livre-arbítrio, a natureza da consciência, a objetividade da cognição, as relações entre a mente e o corpo. As funções cognitivas e deliberativas que identificamos nos seres humanos e que consideramos atividades mentais elevadas seguem-se a interações neuronais, não as precedem. Isto é, supõem que houve uma experiência prévia. É muito possível que a nossa cognição seja restrita e que a nossa capacidade de raciocínio esteja limitada pelos mecanismos através dos quais nos adaptamos àquele segmento pequeno do mundo a que podemos ter acesso através dos nossos sentidos especializados. Como lembrou numa conferência na Fundação Gulbenkian, a que eu também assisti, Wolf Singer, um neurocientista prestigiado, que foi durante vários anos diretor do Max Planck. E tal como outros componentes do nosso organismo, o nosso cérebro não é moldado apenas por genes, mas está também sujeito a influências epigenéticas muito complexas de matriz sociocultural com que somos confrontados ao longo da vida. É fascinante desvendar o sistema de ligações entre células, coordenando toda a informação processada e conhecer o modo como, continuadamente, essa informação está a ser transformada e transmitida para os fins próprios. Teremos a capacidade para ouvir em simultâneo milhares de neurónios e falar a sua língua, uma espécie de cifra ou código mistério que se pode tornar uma descoberta extraordinária. Embora muitos acreditem que o código neural é um desafio inultrapassável para a ciência, ou seja, um limite intrínseco, lembremos que há 70 anos, Francis Crick e James Watson, com o insubstituível trabalho prévio de Rosalind Franklin, pensaram de modo diferente e sentiram o mesmo desafio quando se pensava que o código genético era demasiado complexo para ser decifrado. Aqueles cientistas estabeleceram uma dupla hélice como mediador de um código surpreendentemente simples, que usa apenas 4 letras, como vem aqui embaixo, que usa apenas 4 letras para, através de combinações únicas, governar com fascinante simplicidade a hereditariedade de todos os organismos. A decifração do código genético culminou com sucesso no projeto do genoma humano, um património de toda a humanidade. As ciências da mente ainda se encontram na infância da compreensão teórica dos sistemas estudados, mas antevê-se a necessidade de combinar linguagens diferentes e de expandir o seu território para áreas como a filosofia, com fronteiras ainda fluidas, mas cujos limites cada dia serão menos tenues. Eu penso que o professor Alexandre Castro Caldas terá aqui uma palavra muito importante para nos dizer. Dispomos já de próteses baseadas na compreensão, ainda que muito rudimentar e limitada, de certos circuitos neuronais e que têm aplicação na clínica, como é o caso das próteses usadas em pessoas com deficiência auditiva. O desenvolvimento de uma aplicação que beneficia milhares de deficientes auditivos não pode fazer ignorar aplicações que se anunciam para outros propósitos potencialmente perigosos. Departamentos de defesa de países a que chamamos potências mundiais desenvolvem programas destinados a produzir implantes de reduzidas dimensões, que chamam nanochips, para aumentar percepções neuronais, criar uma espécie de super-homem biónico dos filmes de ficção. Os interesses militares no código neuronal não são para levar a sério, são para levar a sério e claramente interpelam os limites da ciência. Quem poderá prever com segurança as implicações individuais, sociais e políticas de intervenções em circuitos neuronais, tal como não será possível fazê-lo em relação a manipulações genéticas ou a intervenções neuroquímicas na hereditariedade e na memória. As ciências são triviais. As ciências, afirmou Heidegger e justificava, só nos dão as respostas possíveis. O que importa mesmo são as perguntas. É real o risco de poderem ser formuladas perguntas
que visam a reprogramação de humanos para fins que não se antevê ser nem o bem-estar dos próprios, nem da humanidade. Identificamos também limites ao progresso da ciência na insuficiência dos instrumentos e técnicas de medição. A ciência está muito dependente de equipamentos e cada vez mais essa dependência se faz notar. Mas já Galileu, na segunda metade do século XVI, só descobriu as 4 luas de Júpiter depois de dispor de um telescópio para observação, eu vou dizer, considerado poderoso porque ampliava 30 vezes. Ampliava 30 vezes. É verdadeiramente fascinante. Outro exemplo, quase um século depois, com Lavanak, 1632-1723, século XVII, século XVIII, começámos com ele a conhecer um dos microscópios, as bactérias e os elementos mediadores da fecundação. Curiosamente, Lavanak não era um cientista, nem se exprimia em latim, o que era uma dificuldade. Ele era um construtor de lentes e tinha interesse em fábricas de tecidos que providenciavam encomendas de mantos de arminho e outros atavios da aristocracia e da realeza. E o propósito dele era aperfeiçoar as lentes para selecionar as fibras mais resistentes para que os clientes ficassem satisfeitos. Mas movido pela curiosidade, Lavanak descreveu este aparelho aqui, que chamou microscópio, que hoje ninguém chamaria uma coisa assim, que tem aqui a colocação da amostra, e com isto ele conseguiu descrever as primeiras bactérias, os bacilos, que são lineares, ou os cocos, que são arredondados, os espirilos, os vibriões, e também aquilo que era na altura um mistério, estas coisas, eu diria coisas entre aspas, aquilo chamou animáculos, que não eram senão variantes das células sexuais masculinas. Inclusivamente, como veem aqui, ele descreveu espermatozoides imóveis, que tem a cauda retilínea não ondulante, ao contrário dos outros, que é uma das causas da infertilidade masculina. Concluímos 2 séculos à frente que os sistemas ópticos, as lentes, têm um poder de resolução que impede ampliações a partir de um certo limiar. Tivemos então de inventar o uso de eletrões para analisar a morfologia mais fina e andamos agora a procurar modelos para ligar forma e função, relacionar estruturas dentro das células com movimentos de proteínas e outros componentes. 4 séculos envolvidos, uma dificuldade que limita o avanço em certos domínios de conhecimento, por exemplo, a compreensão de certas doenças crónicas comuns multifatoriais, como seja a diabetes, como seja a hipertensão, é o processamento de informação representada por um enorme volume de dados individuais e a forma de os armazenar em condições de segurança. No domínio da medicina, e circunscrevo-me aqui este, que conheço um pouco, sem sistemas potentes e ágeis para analisar e correlacionar quantidades maciças de dados individuais, não progrediremos na identificação de subgrupos daquelas doenças que nos permitam definir políticas de prevenção, seguimento e tratamento personalizados. Os megadados podem ser uma limitação à aquisição de novos conhecimentos, enquanto não discutirmos como sociedade os limites para a sua utilização, sabendo nós que muitos dos dados que precisamos de trabalhar são pessoais. Há limites à ciência que, pela sua natureza, atribuímos maior sensibilidade, e este é seguramente um deles. Ninguém discorda que o conhecimento científico não pode ser conseguido arbitrariamente. Há limites óbvios de natureza ética, o que exige redobrar a vigilância do que se financia, do que se publica e da ciência que se aplica. A título de exemplo para reflexão, as possibilidades técnicas atingiram um nível de sofisticação que possibilitou modificar aquilo que é considerado a marca identificadora de cada um de nós, o genoma. Há 6 anos
caiu-nos em cima com estrondo a notícia. Zhongjiu Wang, investigador chinês da Universidade de Sun Yat-sen, criada em Guangzhou em tributo a uma grande figura da China pós-imperial, publicou no jornal online Protein and Cell a edição do genoma de embriões humanos com modificações de certas características da linha germinal, utilizando uma técnica conhecida, a técnica do CRISPR-Cas9. O investigador comunicou com júbilo o que entendia ser um feito pessoal extraordinário. Tinha modificado o genoma de embriões, manipulando alterações nas células sexuais que transmitiriam às gerações futuras, para o caso, resistência à infecção pelo HIV. Houve uma convulsão na comunidade científica, com instituições, sociedades científicas e muitos papers com este título ou com títulos semelhantes. Don't edit the human germline. De forma deliberada era publicitada, ou foi publicitada, uma intervenção que mudava características originais do património genético, uma limitação ética da ciência que jamais deve ser utilizada. Nunca violar o que de mais íntimo, mais pessoal, mais singular pode existir em cada um de nós, o DNA, necessariamente diferente de um cidadão para o outro, e que faz da diversidade uma riqueza da nossa espécie. Nada se soube das crianças nascidas, o que lhe aconteceu e se aconteceu. E o investigador parecia ter entrado num buraco negro, mas há cerca de um mês e meio, numa conferência aqui sobre a integridade científica, a doutora Paula Martinho da Silva trouxe-nos este excerto do jornal El País, em janeiro, que anunciava 3 novidades. Em primeiro lugar, o investigador procurava financiamento no Ocidente para prosseguir as suas investigações, que o investigador concluíra uma pena que desconhecíamos de 3 anos de prisão e que o investigador fizera a confissão pública do seu erro. Na sua autocrítica de reabilitação, um método muito chinês, afirmou isto que vem aqui: se calhar fiz as coisas demasiado depressa. Não lhe ocorreu que tinha avançado por um caminho errado, diria mesmo proibido. O sobressalto na comunidade científica tinha justificado as razões. Uma delas relacionava-se com as preocupações legítimas sobre a ausência de um sério escrutínio ético na maioria das instituições de ciência da China e, por causa disso, se outras novidades perigosas podiam estar a caminho. Outro motivo prendia-se com o risco de generalizar a suspensão de investigações em curso ou em muitos laboratórios sobre intervenções de edição do genoma, mas em células adultas, para fins de correção de defeitos, de doenças incapacitantes, ou seja, fins terapêuticos. Deve atentar-se que muitos progressos nos domínios do que designamos por ciências da vida só foram possíveis pelo desenvolvimento de tecnologias próprias aplicáveis aos fenómenos do período em que a vida é gerada. O seu início, muitas vezes, os resultados da investigação publicada surpreenderam a sociedade, como aconteceu com a deste investigador chinês, colocando-lhe dilemas morais e levando determinados setores a contestar, na ordem dos valores construídos, o que à sociedade era oferecido. No olhar retrospectivo sobre questões e dilemas relacionados com o princípio da vida, é de notar como a pressão social levou a mudar formas de se pensar, que estavam sustentadas em valores aculturados ao longo dos anos. E, por isso, como a sociedade, ou melhor, talvez a parte dominante ou mais vocal da sociedade, tem vindo a mudar paradigmas que pareciam imutáveis. Wittgenstein repetidamente afirmou a sua convicção que a ciência não podia resolver, ou melhor, nunca iria solucionar os problemas verdadeiramente importantes da existência humana, que são os que associam dilemas éticos. E estes vêm-se colocando, sobretudo, nos domínios da biologia, onde o debate ético segue o avanço técnico-científico. Primeiro a publicação e só depois a reflexão. Muitas vezes como um mecanismo de suporte à criação
de legislação específica para regular aqueles desenvolvimentos. Mas um juízo ético desfavorável nem sempre tem impedido que poucos anos à frente determinadas intervenções venham a ser olhadas com complacência e as técnicas que oferecem passem a ser consideradas em contexto legal apropriado procedimentos tidos como boas práticas. Não podemos esquecer que a biologia começou o seu percurso de progresso e de criação de conhecimento mais tarde, diria bem mais tarde que as outras ciências, a física, a astronomia ou a química, em parte por questões de índole religiosa. Talvez daí os potenciais benefícios das descobertas feitas chegaram já muito próximos do nosso tempo. Na verdade, as grandes questões éticas da biologia humana são contemporâneas nossas, pelo menos dos mais velhos, e com elas, de certa forma, já nos confrontamos. O progresso da ciência na biologia pressupôs uma grande mudança de paradigma. A natureza, como poderíamos chamar a natureza a descobrir, que aqui não se circunscreve ao que é exterior a nós, o que está lá fora, como dizia Helga Novotny. Estamos a intervir, de certa forma, a manipular a natureza, mas no nosso interior. As nossas células, as sequências dos nossos genes, o nosso sistema imunitário, a linha germinal através da qual nos propagamos. A ordem imutável da natureza, tal como a entendíamos nos albores do século XX, não é mais um conceito inquestionável. Conhecer a vida é refazer alguma parte dela e nenhuma intervenção é possível a nível molecular sem alterar processos naturais. A ciência passou também a intervir na natureza, mas não a que está fora de nós e que nos é exterior, parecendo construir nesses casos, os casos de nós próprios, sobre a natureza das coisas, uma nova autoridade moral. O progresso do conhecimento nos domínios da biologia, iniciado embora bem mais tarde que os outros saberes, tornou-se rápido, extremamente rápido, diria mesmo avassalador. Essa velocidade de produção de conhecimento, associada à sofisticação da evolução tecnológica, teve e tem como consequência não deixar que a consciência ética social reaja de imediato, tomando posição sobre o que é lícito fazer e aquilo que poderemos fazer por dispor dos instrumentos e conhecimentos para tal. Os dois momentos não são simultâneos, já que o tempo de fazer, de realizar, precede a reflexão sobre se tal deveria ser feito, ou deveria ter sido feito, e colide muitas vezes com valores e princípios bem estabelecidos na sociedade. Fala-se agora em ethics by design, para designar a necessidade de incorporar um questionamento ético na definição dos propósitos e no desenvolvimento dos utensílios tecnológicos que a nova biologia exige. As aplicações provenientes da inteligência artificial, destinadas a substituir e realizar tarefas humanas, são a melhor ilustração da aplicação da Ethics by Design. É antiga a discussão sobre a boa e a má ciência. Discussão que adota dois sentidos distintos. Um deles tem a ver com a qualidade da própria ciência. Se a ciência é inovadora, se cumpre princípios canónicos no uso dos métodos, se é séria na apresentação dos resultados, se é sóbria nas conclusões, tratar-se-á de boa ciência. É indiscutível. Por oposição, a má ciência é uma pseudociência, mas também há um outro sentido para a má ciência que gostaria de chamar a atenção para ele, que não se relaciona com a falta de aplicação de princípios da prática científica, que são bons, mas sim com a finalidade, o propósito final, a aplicação dos conhecimentos que a ciência gera. São muitos os exemplos, desde o último século, de aplicações que causaram e continuam a causar um sério dano humanitário e até mesmo destruição e morte. Não é porque a ciência seja má, mas por ser mau uso que ela se faz, quando ficam esquecidos os princípios e os valores que dos conhecimentos é feito. Os cientistas têm de estar conscientes que o que pesquisam
se legitima se for útil à humanidade, para lhe proporcionar à humanidade benefício, para a fazer melhor e não para contribuir para anular ou para a eliminar. As aplicações técnicas da ciência, para muitos, lidas como sendo parte da própria ciência, perderam a inocência em 6 de agosto de 1945, quando o Little Boy, ou seja, o rapazinho, que foi o nome posto à primeira bomba atómica, caiu sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Robert Oppenheimer, que aqui vem ao lado de Einstein, considerado o pai da bomba e um homem, segundo se diz, de imensa cultura, evocou na altura o poema sânscrito Bhagavad Gita, Canção de Deus. A radiância de 1000 sóis seria a morte destruidora do mundo. A ciência não estava a ser inocente. O presidente Eisenhower proferiu então nas Nações Unidas um discurso justificativo do uso da bomba nuclear e deu-lhe o título curioso de Átomos para a Paz. Como lembrou Jorge Calado no seu livro, é uma espécie de branqueamento e lavagem do pecado. A ciência, ou pelo menos uma certa ciência, constitui, nos tempos atuais, tal como no passado recente, um negócio a valer milhões. E quando o investimento é grande, quem o faz espera tirar dele proveitos vultuosos. 2 exemplos, um bem e outro mal sucedido. Comecemos pelo bem sucedido. A produção massiva de vacinas anti-Covid-19 fez disparar as ações e os lucros das companhias farmacêuticas que vinham mantendo somente algum investimento em startups que se ocupavam a investigar aplicações das técnicas que usam o RNA mensageiro, sobretudo para a pesquisa de novos tratamentos oncológicos. Um outro exemplo com resultados diferentes, verdadeiramente desastrosos, e que ganhou grande visibilidade mediática, inclusivamente nos mídias norte-americanos há cerca de 2 semanas, foi o caso de Elizabeth Holmes, uma jovem empreendedora com somente 19 anos, vem aqui na capa da Fortune, da Forbes e sei lá que mais revistas, da Time, lembro-me também, que se inspirou em Steve Jobs, Bill Gates, Paul Allen e Elon Musk e outros génios do mundo digital. Abandonou a licenciatura, com 19 anos, em Stanford, onde estava no topo da lista dos melhores alunos, e tornou-se um ai Jesus de Silicon Valley. Convenceu figuras da finança e da política, habitualmente prudentes, a financiar o seu projeto revolucionário que se destinava a diagnosticar doenças através de uma gota de sangue, o que podia ser feito de forma muito confortável e cómoda em casa de cada um de nós, e o sistema tinha cerca de 70 testes, quer dizer, nós podíamos saber tudo a respeito de nós próprios, inclusivamente aquilo que não servia para nada. A empresa dela, a Theranos, que vem aqui, a empresa biotecnológica, converteu-se num grande conto do vigário, através do qual Elizabeth Holmes conseguiu cerca de 9 mil milhões de dólares, sobretudo de investidores privados, na expectativa de um retorno prometido e inalcançável. Elizabeth tem uma pena de prisão de cerca, penso eu, de 10 anos. A discussão sobre o financiamento da ciência, que um pouco aqui já tivemos numas sessões passadas, e financiamento não só o público, mas também privado, sobre os seus fins últimos, é necessário e urgente, porque é um debate que intercepta um dos limites mais difíceis para quem faz da ciência profissão, que é o limite ético. Os verdadeiros limites da ciência serão extrínsecos às atividades de pesquisa e vários na sua natureza, como exemplificando ao longo desta conversa. O desenvolvimento tecnológico insuficiente, o escasso financiamento, é reconhecido que os países com menos investimento em I+D são aqueles que têm menos progresso económico e social, as opções políticas de natureza ideológica, como aconteceu com George Bush, os dilemas de natureza ética. O questionamento ético centra-se menos na ciência em si e mais nas suas aplicações e utilizações, o que se considera ser o seu valor social, porque, infelizmente,
muitas das utilidades das aplicações da ciência vieram, por um lado, acentuar desigualdades na distribuição da riqueza e fruição de bens, e, por outro lado, levantar novas preocupações, porque as inovações científicas e tecnológicas na área do equipamento bélico estão a trazer problemas para a humanidade. Eu trago-lhes aqui dois slides, um deles muito curioso, tem que ser lido da direita para a esquerda, e se repararem, entre 2008 e 2018, esta fonte é Bloomberg, nas 5 primeiras companhias, portanto as mais valiosas dos Estados Unidos, só encontram a Microsoft, uma plataforma digital. Em 2018, Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook. Portanto, as 5 mais importantes, e isto tem uma enorme relevância, porque os dados servem para o negócio, e se servem para o negócio para vender produtos, também servem para o negócio da ciência e para o negócio da saúde. A outra questão é aquilo que se prende com a utilização de ciência e tecnologia em equipamento bélico. A produção destas armas letais autónomas, que constitui a terceira revolução da guerra, depois da pólvora e do armamento nuclear, estão a ser produzidas em grande quantidade. Nós ouvimos falar disto todos os dias nas televisões, e aquilo que é relevante do ponto de vista da decisão ética e política é saber se se deve apoiar ou opor o desenvolvimento destas LAWs. LAWs é o acrónimo de Lethal Autonomous Weapons System. Isto porquê? Porque algumas delas são programadas para eliminar quem tenha um comportamento ameaçador. O que é que isso quer dizer? Portanto, nós temos que trazer aqui para a reflexão, naturalmente, as aplicações da ciência nesta área. E estou a terminar, isto que já estou no meu tempo, a necessidade real de promover a reflexão e definir limites legais e provavelmente globais, ou seja, universais, à ciência que se envolve em áreas que colidem com os valores em que a humanidade se sustenta, designadamente a liberdade e os direitos humanos. Os cientistas defendem, e a meu ver bem, que a ciência é em si mesma neutra, amoral, e eles são os melhores guardiões dessa neutralidade, mas aprendemos, infelizmente, com custos sociais, que os investigadores podem conferir ao produto da investigação um outro sentido, consoante as aplicações que da ciência se venha a fazer, o uso que se lhe venha a atribuir. O terreno é demasiado vulnerável para ser deixado somente nas mãos dos cientistas, mas muito menos nas mãos dos políticos, sem transparência e mecanismos de vigilância e supervisão. No passado, presumia-se que a ciência estaria a chegar aos seus limites quando ocorria um grande salto no conhecimento que originava uma mudança de paradigma. Na sociedade de sucesso em que vivemos, somos tentados a pensar, pelo contrário, que os limites da ciência são um fracasso da inteligência humana, uma incapacidade da inteligência humana. A ciência não está, de modo algum, perto do fim, mas talvez que mais apropriado discutir se a ciência fundamental, a ciência teórica, poderá ter acabado, é ter a lúcida percepção que a ciência aplicada está apenas a começar. Através da ciência aplicada, podemos esperar ainda, sejamos otimistas, resolver problemas relevantes para a humanidade que não estão ainda solucionados. Refiro-me às doenças, à fome e às injustiças. Muito obrigado, Sra. Presidente, professora Maria Salomé. Muito obrigada, professor Jorge Soares, por esta excelente visão que nos traz não só da ciência, mas precisamente também mais ainda de como a ciência, que pode ser uma ciência extraordinária, cheia de de bom conhecimento gerado por uma investigação forte, rigorosa, pode, no fim de contas, ter consequências
tão drásticas como aquelas que nos apresentou ainda agora no final. E, de facto, temos que nos questionar como é que todo este desejo de conhecimento, todo este desejo de obter maior conhecimento e capacidade de utilizar a inteligência humana para produzir conhecimento e para descobrir, uma coisa que é intrínseca ao homem, é o desejo da descoberta, o desejo do conhecimento, como é que podemos, no fim de contas, estar a lidar em diferentes áreas, tantas delas, sem cuidar do ser humano, da sua vida, dos seus direitos e sem cuidar, inclusive, da capacidade de manutenção do universo e desta terra em que nós somos os habitantes. Muito obrigada, professor Jorge Soares. Agradeço-lhe imenso todo este rigor e competência com que nos trouxe um assunto tão atual e tão importante que todos nós deveremos ouvir, olhar e interiorizar, nossos cientistas. E passaria agora, como está previsto, a palavra ao professor Castro Caldas, que fará o comentário a esta conferência. Professor Castro Caldas tem a palavra. Muito bem, começo por cumprimentar todos os presentes, e em particular a professora Maria Salomé, e dizer o gosto de estar aqui consigo a falar deste tema, e um abraço especial ao meu colega Jorge Soares, que deixou ficar aqui, de facto, um panorama que torna difícil um comentário, porque foi perfeitamente exaustivo e abriu as portas todas dos problemas que estão em cima da mesa para discutir. E como ele até a certa altura sugeriu, eu devia, se tenho que fazer algum comentário, deveria pegar naquilo que me diz mais respeito, isto é, discutir aqui a natureza humana e perceber se a natureza humana permite, de alguma forma, fazer a investigação científica que tem a arrogância de querer fazer. E eu tenho, ultimamente, provavelmente pelo passar do tempo, tenho andado mais preocupado de perceber como é que as coisas começaram e tentar perceber aquilo que hoje se consegue compreender, que foram os vários avanços e retrocessos que houve sobre a vida na Terra, neste planeta, e de como é que esses avanços e retrocessos resultaram de modificações grandes e como é que a vida ressurgiu. E perceber que, de facto, quando nós estamos a falar da natureza humana, continuamos a ser muito antropocêntricos, que me parece um erro. E já no próprio Darwin, ele próprio, no livro da Origem das Espécies, chama a atenção que aos psicólogos que tenham atenção para perceber a mente, que não podem ficar centrados no homem, têm que olhar para trás para perceber o que é a mente, de facto, e o que é a inteligência. Ora bem, de facto, aquilo que fica um bocadinho, alguns dos biólogos evolucionistas fizeram uma boa metáfora do que é a mente humana. A mente humana é um ramo de uma árvore complicada, em que nos outros ramos estão outros animais com outras competências e que sei mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, e que, quando eu digo animais, digo entes com vida, não sei, que têm competências diferentes. Por exemplo, nós não conseguimos ter a visão de muitos dos animais que têm visão noturna, que têm visão fantástica, que conseguem ver cores diferentes que nós não vemos, do espectro da luz, e, portanto, temos a própria limitação da nossa constituição. E temos que entender que não somos o produto final da evolução e, portanto, somos uma ocorrência que surgiu no processo evolutivo das espécies e que tem uma estrutura, ela própria, limitada para perceber o mundo que está à sua volta. E esse ponto é muito importante, e eu nesta fase acho que devemos olhar para o que está acontecendo na filosofia. E a filosofia foi sempre o princípio do pensamento e de como é que o mundo funcionava. Hoje sugere-nos o novo processo que está em discussão e que
com contribuições muito interessantes, que é aquilo que se chama a cognição 4E. Isto é, significa que de facto, não só a mente humana resulta do cérebro, como resulta do corpo todo, e o conceito de embodiment, que é muito importante para perceber a mente, que muitos filósofos têm levantado e que o António Damasio também, de certa maneira, tem apoiado em alguma investigação. Mas depois a ligação às outras espécies e ao aspecto, digamos que, reativo da mente humana com o mundo, e que se nós extrairmos o mundo da mente humana, acontece uma coisa muito curiosa, que é o que acontece, por exemplo, se nós pusermos uma pessoa privada de audição e de visão dentro de uma câmara, imediatamente o cérebro alucina, começa a alucinar, começa a produzir coisas que não são verdade. O que significa que nós temos que estar ligados constantemente, e a mente humana está ligada constantemente ao exterior. E, portanto, essa é que é a forma de olhar hoje para essa capacidade. E então eu diria que nós não temos, muito provavelmente, não temos instrumentos biológicos capazes de perceber não sei quantas coisas, mas coisas de certeza, mas não sei quantas. E quando nos perguntam o que é que falta saber, eu digo que não faço ideia o que é que nos falta saber, porque nem sequer sabemos o que é que nos falta saber. Não falta saber, por exemplo, o que é o universo, perceber onde é que está o limite do universo. E isso é extremamente difícil de compreender. E depois, nas próprias, toda a investigação cognitiva que se tem vindo a fazer tem sido um progresso, mas nós temos que refletir um bocadinho sobre alguns degraus que aconteceram, que são muito interessantes, que são os erros que se cometeram, que são os mesmos que nós estamos a cometer hoje, muito provavelmente com outra dimensão, provavelmente, ou com outra ilustração, mas eu podia começar, por exemplo, quando se começaram a descrever as funções mentais do cérebro, primeiro começou-se a perceber pela perda da função. Isto é, quando havia uma lesão do cérebro, perdia-se a função e, portanto, dizia a função está num determinado sítio. O órgão que produz essa função foi destruído. Isto sem discutir a estrutura neuronal, a estrutura celular do cérebro, mas era grosseiramente, era o que se dizia na altura do Broca e na altura de quem começou a estudar lesões cerebrais. Depois houve alguém que começou a estudar neurónios e que estudou as células, foi capaz de decorar as células e disse uma coisa que persistiu, muito curiosamente, até ao início do meu curso, quando eu comecei a fazer medicina. Ainda se dizia isso, que vinha da anatomia, do estudo do cérebro, feito pelo Prémio Nobel de espanhol na viragem do século, Ramón y Cajal, que pela primeira vez foi capaz de ver as células ao microscópio e não viu nenhuma célula nervosa a multiplicar-se. E, portanto, disse, as células nervosas não se multiplicam. As células nervosas são as mesmas com que nós nascemos, são as mesmas com que vamos morrer. E essa verdade foi-se mantendo por aí fora. Até que alguém percebeu que as células nervosas de facto não se multiplicam, mas têm possibilidade de haver regeneração de células nervosas a partir de outras células que estão dentro do cérebro, e isso já representa uma descoberta nova. Quando surgiram, por exemplo, os métodos de imagem, o primeiro método de imagem, eu ouvi esta história a partir com quem trabalhei, o filho de um dos suecos que inventou as técnicas de PET scan, que pela primeira vez demonstrou que havia uma chamada da atividade metabólica ao cérebro quando as pessoas falavam e era uma zona específica do cérebro, aparecia uma região específica do cérebro. E curiosamente olhava para essa região específica e a primeira vez que apresentou esse resultado na Alemanha, era o Dr. Ingvar, o diretor do serviço disse, claro que isso tinha que ser assim, porque está no sítio da lesão, onde havia a lesão, que se perdia a função, está lá.
E, portanto, durante muito tempo, com as imagens, essas imagens funcionais, não trouxeram grande novidade, porque as pessoas continuaram a pôr as imagens, a ler as imagens funcionais como se estivesse a ler um mapa lesional do cérebro das disfunções. E só hoje é que estamos a olhar um bocadinho diferente para as conexões e para isso tudo. Mas temos limitações grandes. Temos limitações grandes porque, se por um lado os modelos que estudam neurónios são modelos que são hoje quase reprodutíveis experimentalmente, o papel de outras células que estão dentro do cérebro, muito mais numerosas que os neurónios, está muito mal definido porque elas não são tão fáceis de estudar e de entender. E, portanto, o cérebro tem muito mais do que aquilo que seja a rede neuronal que as pessoas consideram que é a base do pensamento. E, portanto, naturalmente que eu acho que essa é talvez uma das limitações mais importantes para nós conseguirmos perceber o que é que as coisas fazem. Por outro lado, temos uma limitação grande na forma de explicitar os conceitos que são os conceitos da consciência, por exemplo. E o professor Jorge Soares já falou de facto como a consciência representa um dos problemas mais difíceis de resolver. E eu acho é que nós temos a nossa linguagem não permite explicar esse fenómeno, muito provavelmente. Não temos palavras para explicar esse fenómeno, as palavras são insuficientes para explicar esse fenómeno. Um dia seremos capazes de encontrar outro código de explicitação. Eu muitas vezes digo que gostaria imenso de um dia assistir a uma conferência que eu conseguisse compreender, uma conferência científica sem linguagem, só com cores, com música, com ruídos, etc., numa forma diferente de transmitir informação. Porque essa informação que nós estamos a receber do mundo, e esse conceito do embodiment é muito importante, porque na nossa fase até agora, na fase de desenvolvimento individual, nós temos uma primeira fase de desenvolvimento que é claramente de receber informação do mundo através de códigos não decifráveis e que nos vão informar o corpo do que está à nossa volta, através dos órgãos dos sentidos. E só depois, numa fase em que se desenvolve, na adolescência, que se desenvolve uma capacidade de inibição desses mecanismos que são de desinibição de abertura, só nessa fase é que começamos então a elaborar um conceito interno do mundo, mas nós não percebemos muito bem como é que as coisas entram, de facto, no nosso corpo, através de que vetores, de que linguagem é que elas entram, e isso vai moldar claramente a nossa maneira depois de pensar o mundo, mais tarde. E, portanto, eu diria que é o primeiro ponto que eu acho que nós temos que olhar para isso e, portanto, aqui, como complementar um pouco, já o Jorge Soares já falou, de facto, desta dimensão, da dimensão humana, não vai ser capaz, provavelmente, de explicar a complexidade do universo. Mas isso não significa que se cruzem os braços e que não se faça nada. Depois temos alguns aspectos que eu acho que vale a pena, que eu também tenho andado a trabalhar um pouco nessa ideia, que é a forma como a ideia nova é acolhida no mundo das ideias. E, de facto, a novidade é sempre muito mal acolhida e raramente é bem acolhida. E primeiro que ela seja capaz de penetrar e de modificar o conceito, temos múltiplos exemplos do passado, naturalmente. O Galileu vem sempre à cabeça como a primeira pessoa que sofreu esse problema, mas nós vemos mecanismos até políticos que criam sistemas de inovação e fazem o elogio da inovação, mas quando aparece a ideia nova, ela é mal recebida e não é reconhecida como nova. É reconhecida muitas vezes como erro. E, portanto, isso é uma das dificuldades que nós temos que terem atenção. Sobretudo quem tentou publicar artigos com ideias novas, sabe que muitas vezes os revisores dos artigos das revistas vêm a dizer que não é isso que está escrito e tal, que não é bem assim, deve ser de outra forma e, portanto, a ideia nova tem... Eu que estudei alguns aspectos que têm a ver com a cultura e com o cérebro,
tive muitos projetos recusados por incapacidade de leitura da ideia que estava por trás, pelas pessoas que fizeram a revisão. Portanto, esse aspecto é importante. Portanto, há essa... e há uma forma curiosa, há uma história que se conta curiosa, quando apareceu o livro da origem das espécies, houve uma senhora inglesa que disse: pode ser que seja verdade, mas é melhor que não se saiba. Portanto, há muito esta ideia de que há que impedir que haja progresso. Portanto, esse é outro ponto. Um ponto ainda que se pega um pouco com as novidades que têm, sobretudo a ligação da inteligência artificial com o funcionamento do cérebro, e que nós não podemos, de facto, esquecer, é que existe um conceito que é um conceito de homeostasia. E o cérebro funciona ele próprio por homeostasia, e que tem a ver, ele consome muita energia, precisa dessa energia, e se nós começarmos a exigir de determinadas regiões um trabalho suplementar pela introdução de novos instrumentos, vamos ter garantidamente um desvio metabólico, vamos ter um desequilíbrio da homeostasia do cérebro, e isso vai ter consequências complicadas. É admissível estas tecnologias em situações em que o cérebro ele próprio está lesado e que essas tecnologias podem ajudar a corrigir o erro. Mas ampliar a função, muito provavelmente a função poderá vir a ser ampliada pelos mecanismos biológicos normais que foram acontecendo na evolução das espécies, que são lentos, resultam de fenómenos epigenéticos que fizeram com que o cérebro humano se tivesse desenvolvido mais num determinado momento. E isso, aparentemente, isso aconteceu, esse desenvolvimento aconteceu quando os humanos mudaram a dieta e passaram a cozinhar os alimentos e passaram a ter uma relação social com os alimentos, que é deixar de andar a comer o dia todo, mas reunir-se em períodos para começarem a fazer as refeições e distribuir por todos, e fazer o conceito do cérebro social que surge nessa fase. Isso foi um processo lentíssimo. E, portanto, se eu quero fazer só numa pessoa a modificação da homeostasia do cérebro, se torna extremamente difícil. E nós não temos mecanismos que permitam ver isso. Conseguimos fazer, e há neste momento coisas muito interessantes, algumas tomadas de decisão com implantes, que já existem vários implantes feitos no cérebro. O último que aparece é ser capaz, o tetraplégico que não consegue mover as mãos, e que está também sem capacidade de fazer escrita, ser capaz de escrever, ligado com um implante posto na área motora, em que ele pensa nas letras e o computador escreve as letras. E, portanto, consegue escrever aquilo que se fazia de antes com comunicação só de outras formas. Desta forma, consegue-se fazer a escrita. Mas isso é muito a periferia do sistema. Já na área motora, já está toda a programação da escrita feita, etc. Sabemos que conseguimos identificar onde é que as palavras acontecem, quando elas são geradas a áreas próprias onde a mesma palavra ativa sempre a mesma coisa dentro do cérebro. Portanto, há zonas pequenas próprias para palavras específicas. Mas depois os pensamentos, o que é que acontece com a linguagem dentro do cérebro é muito mais complicado, porque, por exemplo, as experiências feitas com a atividade metabólica do cérebro, em que pessoas que estão em estados vegetativos persistentes, que quando ouvem uma determinada informação, ativam as mesmas áreas que as pessoas que estão vigias e que estão sem lesões cerebrais. Só que aparece uma atividade cerebral que é idêntica à pessoa que está bem, mas que não vai fazer nada dentro do cérebro, não tem resposta nenhuma. E, portanto, fica-se sem perceber como é que está a ser processada essa informação que está aparecendo no cérebro. Portanto, todo este processo da relação da máquina com o cérebro são os instrumentos que temos, que conseguimos lidar com eles,
mas estamos ainda muito longe de perceber como é que as coisas de facto funcionam. Portanto, este é também um aspecto e dizendo sobretudo para perceber o fenómeno da consciência, temos que voltar à filosofia, tentar perceber o que é que se passa, para ver se a filosofia nos ajuda a pensar outra vez, mudar-nos a perspectiva de pensamento sobre os processos. Eu julgo que, do meu ponto de vista, estes são os aspectos em que eu podia dizer mais alguma coisa, porque, de facto, aquilo que o professor Jorge Soares cobriu o espectro todo. Há um outro aspecto, talvez, que eu possa também salientar como um limite para o desenvolvimento científico, que é, de facto, a assimetria de oportunidades que existem no mundo. Isto é, de facto, há um grupo pequeno de pessoas, em função das pessoas que existem no mundo, que está a produzir ciência, que são aqueles que têm acesso aos meios de produção de ciência. E depois há muitos que gostariam de ter, e provavelmente pessoas com capacidade de poder ter acesso, que não conseguem ter o acesso. Essa assimetria tem que ser um dia corrigida, sobretudo agora quando aparecem as novas formas de publicação de livre acesso, em que deixou de se assinar revistas, mas passam a pagar-se os artigos que se publicam. Isso limita naturalmente a participação de muitas pessoas na discussão da ciência. E isso o próprio sistema tem que refletir sobre esse assunto, me parece que é importante. E, portanto, estes são alguns comentários que eu faria, naturalmente estou inteiramente de acordo com a ideia de que a ética tem que estar na ordem do dia e que tem que ser discutida, porque essa é a área do professor Jorge Soares, e melhor do que eu já tratou desse assunto. Então, só a ver se tinha aqui algumas notas que tomei. Um outro aspecto também que eu acho que é um limite, é que existe ainda um problema importante de tradução para o público em geral do que é o desenvolvimento científico. E, portanto, há leituras erradas dos resultados e há persistência de erros. E daí eu ter feito um livro sobre neuromitos, porque são coisas que estão na cabeça das pessoas ainda, e que as pessoas acreditam que é verdade, e que estão a ser usadas por muitas pessoas. A ideia, por exemplo, que só se usam 10% do cérebro, se nós só usamos 10% do cérebro. É uma ideia completamente distorcida, porque nem sequer tem a ver com o cérebro. Foi uma ideia de um psicólogo que disse que provavelmente nós não aproveitamos as capacidades todas que temos, se calhar só aproveitamos 10% das capacidades. Nem sequer falou em cérebro. Portanto, achou que se estimulassem mais as pessoas podiam dizer mais coisas. É um bocado difícil dizer, porque nós não podemos ativar o cérebro todo ao mesmo tempo, porque senão rebenta. Não temos capacidade de pôr tudo a funcionar ao mesmo tempo. Mas quando estudamos as ativações, há ativações de um lado e desativações do outro. E isso são tão importantes, provavelmente, as desativações como as ativações. E, portanto, este equilíbrio dentro do cérebro é perfeitamente importante. E, portanto, parece-me que estes são alguns comentários que eu poderia aqui fazer, e a nossa conversa poderia ser prolongada pela noite fora, porque ficou tanta coisa aqui para refletir. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Jorge, também pela oportunidade. Muito obrigada, professor Castro Caldas. Eu não sei se o professor Jorge Soares quereria adicionar mais alguma coisa, mas, se me permitem, eu atrevia-me a perguntar, ou a colocar uma pergunta de ignorante, que é, no fim de contas, estamos num tempo em que quase permanentemente ouvimos falar nos avanços e nas capacidades e nas potencialidades da inteligência artificial. E a minha pergunta é: até que ponto podemos prever os limites já reconhecidos em relação à inteligência artificial e aqueles que virão a ser
reconhecidos. Eu não sei, talvez o professor Jorge Soares, o professor, qualquer um dos dois, tenha já pensado neste tema, porque é aquele que nos está permanentemente hoje em dia quase a aparecer logo de manhã, à tarde e à noite, e que de facto ainda não, os que estão fora disso, não os que fazem investigação de topo na área, mas os outros têm, com certeza, tal como eu, muitas dúvidas, afinal, quais são os limites que tem a inteligência artificial e quais os limites que deverão ou poderão ser impostos à inteligência artificial. Não sei se o professor Jorge Soares dá-me licença, só queria contar como é que como é que apareceu o conceito de inteligência artificial, que é muito interessante. É um relatório publicado por 12 investigadores que se juntaram nos Estados Unidos e que acharam que era possível 12 pessoas, durante um período, estarem fechados e reproduzir na máquina o pensamento humano. E chamaram isto, eles é que deram a designação de inteligência artificial. E um deles disse que não estava de acordo com a designação porque isto não era nem inteligência nem era artificial. E eu estou inteiramente de acordo com isso. Não é inteligência nem é artificial. Nós devíamos dar outro nome a isto, porque senão faz-se confusão. Inteligência é uma coisa biológica, claramente biológica, que tem a ver com o mundo, tem a ver com a vida na Terra, e isto é, tínhamos que arranjar outro nome qualquer. Mas não. Agora, o que é que, quais é que são os riscos? Eles já têm sido públicos das coisas que têm aparecido a público. Eu hoje confrontei, por exemplo, com um doente que eu não sei como é que isto aconteceu, que estava a escrever no computador o receituário que tinha para me trazer à consulta ao receituário, e pôs remédios para a doença de Parkinson. Então, e não é que de repente o computador sozinho escreve um anúncio de um novo remédio, que é uma coisa que eu não se consegue perceber como é que isso aconteceu. De repente apareceu o anúncio de um novo remédio, que lhe entrou só porque ele pôs provavelmente o nome da doença, e isso fez com que aparecesse o novo remédio. Portanto, esta intromissão na vida das pessoas e no dia a dia é dramático, porque agora este novo modelo das perguntas que se fazem ao computador e que ele responde aparentemente com o conhecimento global e que é capaz de escrever uma tese de doutoramento, isto vai acabar com a imaginação das crianças, porque elas vão passar a fazer assim. Pelo menos isto vai ser um problema grave para os professores universitários que têm que ver exames escritos, porque a partir de agora o exame escrito se calhar está tudo respondido pelo computador e não pelo próprio. E isso é um problema que temos que ter em atenção. Mas a mim, naturalmente, que tem virtudes e tem defeitos, naturalmente, aqui. Eu acho que aqui a ética tem um papel dominante sobre como é que estas técnicas podem funcionar, mas tem naturalmente limites. Não, por isso é que é melhor não lhe chamar inteligência, porque tem os limites próprios de não ter um corpo biológico a funcionar. Aquilo faz para o que está programado, aprende, está bem, mas está programado para aprender, com a informação que vai entrando, mas não tem estas entradas todas que nós não sabemos codificar ainda e que as máquinas não sabem ler. Mesmo ler as expressões faciais, podem ler expressões faciais, mas não as interpretam da mesma forma no momento presente. Portanto, talvez no futuro venha a ser possível muitas das coisas, mas eu tenho dúvidas que venha a ser possível reproduzir um ser humano numa máquina. Mas já existe um novo nome? Já existe uma nova terminologia? Eu não sei se podemos chamar outra coisa, mas... Eu, relativamente à inteligência artificial, não vou pronunciar, já me basta a inteligência natural. E eu não a entender como pior fica em relação à inteligência artificial.
É verdade que hoje é possível ter máquinas que aprendem, não é? Não são só programadas, perante problemas novos, em função de informação que é introduzida, conseguem resolver questões. Ganham aos top do xadrez, ou aquele jogo chinês que ainda é mais complexo, e ganham com uma enorme facilidade. Ali num jogo de xadrez com múltiplos tabuleiros, ganham isso tudo, não é? O que é interessante, como alguém dizia, é que não sentem nenhuma recompensa no final, quer dizer, não ficam felizes, alegres, contentes. Qualquer humano, quando ganha um jogo, tem uma recompensa, sente-se satisfeito, sente-se alegre, sente-se não sei o quê. Eu consegui, não é? É campeão. As máquinas de machine learning que conseguem ganhar as pessoas humanas, mas não ficam felizes, no fim. Isso acho que é uma distinção importante que nos vai mantendo. Só 2 ou 3 comentários. O primeiro é que acho que as questões mais fascinantes da biologia moderna são um pouco, eu volto a repisar isso, são tentar decifrar códigos neurais, porque com isso nós chegamos a muitas questões e estas são áreas de investigação com limites que às vezes são difíceis de identificar. Nomeadamente, eu cito só um campo que é a melhoria, o enhancement, a melhoria de capacidades, não é? A melhoria de capacidades. Até onde é que há legitimidade para essa melhoria das capacidades. As questões da inteligência artificial, eu tentei, há agora a noção que é importante quando partimos para a construção da solução de um problema, nós já introduzirmos princípios éticos que foram aqueles que eu mencionei. Portanto, enquanto na biologia convencional, primeiro era a descoberta, depois a seguir há aqui problemas que a gente não está a perceber, então vamos pensar. E por outro lado, pedia-se à ética para, antes de regular, antes de produzir legislação, também se pronunciar sobre isso. E o que agora aqui se procura é fazer essa incorporação imediatamente no desenho da solução e no desenho do problema. De forma curiosa, todas as instâncias que têm produzido documentos a respeito de questões éticas da inteligência artificial, elas são muito generalistas, são muito bondosas, nenhuma delas em especial, mas curiosamente o critério mais importante é a confiabilidade. A confiabilidade, trustfully, é confiabilidade, portanto, é estar a desenhar qualquer coisa que faz sentido para. Exatamente. E haver uma discussão prévia sobre essas características de confiabilidade. É uma questão que não colocaríamos à prática ética convencional. Portanto, eu agora não diria mais nada, devolveria a palavra à nossa presidente. Eu não sei se estarão ainda disponíveis para abrirmos um rápido período de discussão, se não, deixa-me ver como é que estão disponíveis o professor Jorge Soares e o professor Disponibilidade. Então, quem quiser colocar alguma questão, por favor, ou utilize a mãozinha do computador, que se encontra aí nas reações, ou pode pôr a mão no ar, mas como estão bastantes pessoas, eu posso ter dificuldade em ver. De maneira que, quem quiser colocar alguma questão, se faz favor. A mãozinha da reação. A mãozinha da reação, ou eventualmente uma mão real, não da reação. É só para os mais antigos. Não estou a ver ninguém, porque tenho que andar aqui com a setinha. Está ali o Pascoal. Está a ver melhor do que eu. Então, se faz favor.
Não tem o microfone ligado. Pelos vistos. Onde é que está? Pode ligar o microfone, se faz favor. Mas já não está nenhuma mão levantada. Eu, com franqueza, não estou a ver. Senhora professora, está tudo com Se calhar já vontade baixaram. de regressar a casa. Não é bem, eventualmente, a conferência e o comentário foram de tal maneira profundos que às vezes é difícil voltar. Bom? A professora Paula Martinho também quer. Então a professora Paula Martinho. Obrigada. Faz favor, professora Paula Martinho. Muito boa noite, muito obrigada. Está com dificuldades em ligar o microfone. Só um minuto, professor. Eu vou só. Faz favor, pode avançar. Se faz favor. Muito boa noite. Os parabéns ao professor Jorge Soares pela brilhante conferência e iguais parabéns ao professor Castro Caldas pelo excelente comentário. Eu estava a ouvir ambos e estava-me a recordar, isto não é nenhuma pergunta, é também um pensamento acerca dos limites da ciência e como o professor Castro Caldas referiu, o que é que são as ideias novas. E eu estava-me a lembrar da dificuldade que é, por vezes, estabelecer esses próprios limites. Quando me estava a lembrar, por exemplo, nos anos 60, quando se tentou patentear a pílula contraceptiva, ela foi recusada, a patente foi recusada com o fundamento de que era contrária à moral pública. E hoje mesmo, por coincidência, que o professor Jorge Soares falou no exemplo do nosso já velho conhecido cientista chinês do gene editing, hoje mesmo ele publicou um novo artigo a propósito de uma conferência que está a ter lugar neste momento em Londres sobre gene editing, e em que se fala novamente neste investigador chinês e que convidaram-no para estar presente e para justificar agora, saber o que é que se passa relativamente às três crianças que nasceram através daquela técnica. Ele disse que ia e chegou ao momento e não apareceu, portanto não responde, não dá notícias, está envolto no mistério. E de tal forma ele criou quase um mito à volta dele, que o jornal o chama, diz que há pessoas que já o chamam cientista rebelde. Cientista rebelde. Isto parece-me, faz-me temer, como o professor Jorge Soares falava, a propósito, citando o livro de Jorge Calado acerca do branqueamento e lavagem do pecado, é que com esta ideia do cientista rebelde, parece quase um cowboy, não é? Uma pessoa diferente, que faz as coisas às escondidas, mas no fundo quase para o bem da humanidade, nós ficamos com dificuldade em estabelecer os limites atuais da própria investigação científica. Isto é só um comentário. Não é nenhuma pergunta. Muito obrigada. Sr. Ministro, ele está sem som. Liguei para não interferir. Será que o Dr. Pascoal já tem possibilidade? Estava-me aqui a dizer que está tem com dificuldades em ligar o microfone. Será que já consegue ligar o microfone? Não. Mais alguém que esteja inscrito e que eu não esteja a ver? Portanto, eu não sei o que é que se passa com o microfone. Acho que há aqui... Há aqui uma pessoa de T verdelho que está a levantar a mão. O Telmo Verdelho. Então,
Professor Verdelho, se faz favor. Eu queria agradecer a excelente comunicação e pedir um breve comentário a uma informação que se lia há algum tempo nos jornais, de que nós hoje somos contemporâneos de 97% dos cientistas de todos os tempos. Enfim, qual é o sentido, a veracidade e a dimensão desta, enfim, notícia jornalística, em todo o caso? Muito obrigado. Senhor professor, isso é perguntar-me quantos cientistas há no mundo, eu não sei, não é? Também aí o conceito de cientista também varia muito, não é? Portanto, é uma resposta que eu não sei dizer, mas eu acho que agora há muito mais gente na ciência, a praticar a ciência, porque é mais visível e, sobretudo, a dinâmica das ciências da vida introduziram na investigação, ou incorporaram na investigação, muita gente. Não é? Há muito mais gente do que quando a investigação se circunscrevia à astronomia ou à física e a pensadores de matemática. Eu acho que os números são números jornalísticos, não é? Portanto, é como dizia o professor Castro Caldas a propósito da inteligência artificial, alguém disse uma frase e aquilo é retirado e é colocado em título e fica imediatamente adquire uma expansão que depois torna difícil a objetividade, mas não lhe sei responder. Tudo isto é para dizer que não sei responder. Também não. Bom, em relação ainda à capacidade de, por escrever umas tantas palavras com o objetivo que se pretende, pode-se estar a pedir, com essas palavras, a conseguir obter um quadro, por exemplo. Chega a um ponto destes que já se pode, por palavras, com um certo número do que se pretende desenhar, não conseguir pegar num lápis e fazer uma linha reta ou uma curva, mas ter uma paisagem ou uma fisionomia ou um retrato produzido, e isto juntado também àquilo que é ter uma tese de doutoramento feita sem, no fim de contas, ter que pensar, ter que usar a cabeça, e portanto aí os grandes, tudo aquilo que se pode imaginar com estes desenvolvimentos. Mas como eu não vejo mais ninguém inscrito, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Jorge Soares e ao professor Castro Caldas terem-nos proporcionado este tempo de informação e de conhecimento tão profundo e tão atual. Muito obrigada. Queria também deixar um agradecimento ao Diário de Notícias, que nos proporciona a publicação das entrevistas com os nossos conferencistas, e desejar que continuemos a ter o privilégio de ter connosco eminentes conferencistas como hoje tivemos. Muito obrigada a todos, e terminaremos este ciclo daqui a 15 dias, e cá esperamos por todos, e até lá.